boa noite, Giane, boa noite aí aos amigos do Centro Espírita Maria Amélia. Giane, só me dá um feedback então, se som e imagem ok. Já estamos linkados lá, compartilhado no Face do Maria Amélia. Que bom, obrigado pelo feedback aí. Obrigado, Giane, obrigado, Ricardo. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal que já entrou. Sejam bem-vindos. Ari, Conceição, Terezinha, todos bem-vindos. Boa noite, Nívia. A gente vai estar também transmitindo dentro de alguns instantes através do meu Instagram, tá? Enzo Zanon 1. Instagram também vai estar transmitindo. Nós vamos estar transmitindo hoje através do meu Facebook particular, Enzo Zanon, e também e principalmente pelo Facebook do Centro Espírita Maria Amélia, que nos convidou essa noite para fazer esse tema aí tão bacana para falar de Jesus. Desde já agradeço ao Ricardo, presidente do Maria Amélia, a Giane, também do Maria Amélia, sempre dando aí um suporte, e principalmente proporcionando a oportunidade para mim estar aqui, né? É muito legal fazer um tema, porque a gente sempre é o primeiro a aprender. E o nosso ouvido é aquele que fica mais perto da nossa boca. Então, a gente aproveita para aprender também. Obrigado, viu? Boa noite, Sônia. Boa noite, Marli. Bem-vindos. Deixa eu pôr aqui lá no Instagram. Só lembrando, então, pessoal, que o nosso tema de hoje é um tema do... Na verdade, ele não é um tema específico do Evangelho, mas é fundamentado no Evangelho de Jesus. Não é uma parábola especificamente, mas nós temos até aí alguma literatura com esse título, né? Jesus, médico de almas. Então, boa noite para vocês que estão nos acompanhando aí no Instagram, bem-vindo. A live de hoje, vamos falar um pouquinho mais de Jesus, de Espiritismo, de reencarnação. Boa noite, Sueli, bem-vinda. Em mais 2 minutinhos a gente começa e dentro de 50 minutos nós terminamos. E espero que nós possamos terminar melhor do que começamos, né? Sempre essa esperança, a gente sempre levar algum conteúdo para nossa casa. O pessoal do Instagram também está entrando agora. Sandra, bem-vinda, boa noite. Sandra, eu estou sem o microfone no Instagram. Me dá um feedback se o áudio aí tá bom, se chega direitinho. Então, novamente, relembrando, nós estamos transmitindo pelo meu Instagram particular, Enzo Zanon 1, pelo Facebook meu também particular, Enzo Zanon, e principalmente hoje pelo Facebook
do Centro Espírita Maria Amélia, que está compartilhando essa nossa live. Obrigado, Sandra, pelo feedback. E hoje, com o intuito de levar aí para vocês um pouquinho da eficácia, da necessidade de Jesus na nossa vida, né? Sendo considerado o médico de almas. Bom, são exatamente 8 horas. Eu peço nesse instante a todos que me acompanhem aí numa vibração, aonde quer que vocês estejam, que possam aí dar uma paradinha e que possamos fazer uma reflexão agora introdutiva sobre a espiritualidade, sobre Deus, sobre o Evangelho e Jesus, né? Que possamos nos preparar, abrir o nosso coração, a nossa mente, para todo o conteúdo que nós vamos falar aqui, que foi estudado, que foi pensado, que nos foi sugerido. Pedir que os bons espíritos, nossos anjos da guarda, os nossos mentores e protetores, estejam conosco nesse momento, nos orientando, nos auxiliando e principalmente nos intuindo. Pedindo a Deus que esteja abençoando, não só agora, mas a todo tempo, cada um dos nossos lares, que em cada casa esteja lá a luz também do Divino Mestre Jesus, representado pelo amor e pela caridade. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da noite, obrigado pela oportunidade do aprendizado. Permaneça conosco hoje sempre, nos envolvendo e nos fortalecendo. Lembrando que as provas mais difíceis, nos momentos mais difíceis, é exatamente aí que nos carrega no colo. Obrigado pela tua presença e pela tua ajuda, que nos move, que nos motiva adiante. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, gente, todos bem-vindos. Nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook do Maria Amélia, atendendo a um convite carinhoso da equipe lá do Maria Amélia. O bom de centros espíritas é que não são concorrentes, né, Ricardo? Então, o Ricardo vai lá, faz palestra no Lírio Branco, a gente vai, faz palestra no Maria Amélia, na IAN, no Obreiros, e assim a gente vai se entrosando, se intercalando, para poder o pessoal não ficar enjoado, né? Eu imagino o pessoal hoje em dia, só de falar o nome live, já dá uma certa ojeriza. Ai, não, mais uma não, pelo amor de Deus. Então, desde já, agradeço vocês aí que estão entrando com a sua boa vontade, com a sua paciência. Eu espero que vocês encontrem aí o que vieram buscar, tá bom? Uma boa noite, uma boa palestra para todos nós e que Jesus nos una aí no objetivo. Bom, o significado de Jesus, médico de almas. Por que esse tema? Por que existe aí uma literatura voltada com essa colocação que Jesus é o médico de almas, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus é o médico dos médicos, o médico de alma. A doutrina espírita, ela nos trouxe aí uma informação um pouco mais precisa, um pouco mais minuciosa em relação ao que é a alma. Então, como nós vamos falar de médico de almas, eu quero antes fazer uma intervenção aí, uma explicação melhor sobre a alma, porque a gente tem, às vezes, no entendimento, alguns equívocos sobre isso. Eu vejo muita gente falar, por exemplo, a minha alma. Será que está certo eu falar a minha alma? Será que é o meu corpo físico que possui a minha alma? Ou será que o princípio inteligente, quem fala é a alma? Então, a alma nada mais é do que o espírito. A colocação, o nome alma, ele é explicado pelo Espiritismo, pela codificação, por Kardec, como sendo o espírito encarnado. Então, quando o espírito está encarnado, nós utilizamos a nomenclatura alma, mas nada mais é do que o próprio espírito, né? Então, a doutrina espírita também, e aí juntando-se até algumas filosofias e algumas partes e algumas sequências da ciência, já também nos mostram que, independentemente do espírito, a gente também possui mais 2 corpos, né? Então, a gente possui o corpo físico, material, esse que vocês me veem agora, e um corpo perispiritual, um corpo mais sutil, de um fluido, de uma densidade
bem mais sensível. É um corpo que também, a priori, foi explicado, exemplificado pela doutrina espírita. Então, ao todo, nós, espírito, possuindo um perispírito, que é um corpo semimaterial, né, do qual ele acompanha o espírito por diversas encarnações, e, por fim, nós temos o corpo material, o corpo físico, ok? Do qual a gente deixa para trás a cada encarnação, ou recebemos no útero da mãe quando da encarnação. Então, o corpo material é transitório, o perispírito também é transitório, mas acompanha durante muitas encarnações, até esferas muito superiores, e, por fim, nós, o princípio inteligente, né? Nós somos espíritos, almas encarnadas. Nós é que somos os pensadores, nós é que somos os agentes da vontade. A vontade vem de nós, né? Possuidores do livre-arbítrio, que é o maior presente que nos foi dado por Deus, que é o nosso livre-arbítrio. Nós, gente, quando eu falo nós almas, nós espíritos, nós somos o eu divino. Nós somos a essência divina, nós somos a luz. Quando fala que todos nós somos uma centelha divina, é porque nós somos uma fração da criação de Deus. Então, a nossa essência, que é a essência espiritual, ela é de Deus, ela é uma parte da criação dele, como se fosse uma pequena fração da própria luz dele. Por isso que nós temos vontade, por isso que nós temos livre-arbítrio, é por isso até que a gente às vezes consegue contrariar a Deus, não é verdade? Se ele deu livre-arbítrio, o que acontece? Ele nos deu a capacidade de discordar dele também. E, infelizmente, alguns levam a sério isso e acabam realmente discordando de Deus. Tem alguém que se aventura, é normal, mas pode acontecer, né? Bom, enfim, mas juntamente com esse eu, com essa expressão espiritual, ou seja, eu, alma, eu, espírito, juntamente comigo existe a questão do ego. O ego, que também é uma parte ativa, que fala muito alto em nós, que influencia nas nossas escolhas, ele acaba muitas vezes nos corrompendo, nos transformando, nos desarmonizando e, por fim, nos adoecendo. Então, aí eu estou dando como nós vamos falar de médico, de doença e de almas, então, aonde que a alma se adoece? Por que a alma precisa de médico? Obviamente porque ela está doente. Onde ela se adoece? Exatamente por precisar, por necessitar, entre parênteses, porque ela efetivamente não necessita, mas por necessitar de sustentar um ego, de sustentar uma questão, às vezes, muito exacerbada. Então, esclarecido a parte de almas, espírito, corpo físico e perispírito, né? E o nosso ego, vamos entender um pouquinho como é que funciona a doença. Vamos fazer um comparativo ao corpo de carne, né? Para que a gente possa, para ficar mais didático, digamos assim. Boa noite, pessoal que entrou por último aí. Toninho, Agnaldo, Elizabeth, pessoal do Instagram, pessoal da Demilar, a Luciana, a Nayana, todos bem-vindos, viu, gente? Estou gostando muito de ver vocês aí. Obrigado por estar prestigiando e espero que saiam daqui com alguma coisa, nem que seja uma pequena porcentagem, para aplicar aí no dia a dia. Bom, assim como o corpo de carne, quando a gente adoece, a gente busca a medicina dos homens, né? Os médicos, as possibilidades de cura, seja através da cirurgia, seja através de um medicamento, mas a gente busca esse campo. No campo da alma, a gente pode e deve contar com o médico dos médicos, o doutor dos doutores, nada mais, nada menos do que Jesus, né? Nós vamos entender como, quando e por quê. Antes de prosseguir com a saúde e a cura da alma, eu quero também fazer uma separação do nosso tema de hoje, que é muito específico, né? Alma. Eu quero separar daquelas curas espirituais que a gente ouve falar,
que tem nos centros espíritas, às vezes, é oferecido por alguns médiuns em outros tipos de casa, em outros tipos de locais, benzedeiro, curandeiro, enfim, nós não estamos falando hoje desse tipo de tratamento. Esse tipo de tratamento ele é geralmente muito mais focado na cura do perispírito, que é aquele corpo que eu falei agora há pouco, que é semimaterial, né? É o corpo intermediário entre nós, a alma, e o nosso corpo físico. Então, esse tratamento, essas curas que são divulgadas, promovidas e exercitadas no campo espiritual, em centros espíritas, por benzedeiros e tudo mais, ela é mais focada no perispírito. Ela também acaba refletindo no corpo físico, porque um interage com o outro, mas não é da cura da alma que nós vamos falar hoje, tá bom? Então eu quero separar esse tema. Em alguns casos a gente vê até médios incorporados, às vezes fazendo cirurgia no corpo físico, né? Cortando, tirando pedaço, enfim. Nós temos que ter um certo filtro em relação a tudo isso, mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar realmente de cura da alma, de médico da alma. O que eu quero colocar primeiro aqui é o seguinte: o corpo humano, ele adoece como? Ele adoece por um vírus, né, como nós estamos vendo aí atualmente, por bactérias, pela disfunção celular do nosso próprio organismo, né, pela genética. Às vezes nós já temos uma predisposição de alguma doença, principalmente as doenças mais graves, aí nós temos uma predisposição genética. Nós temos aí os fatores externos que agridem o nosso organismo, sejam fatores naturais ou não naturais, mas, enfim, a gente adoece por vários motivos. A alma, ou seja, nós, toda vez que eu falar alma hoje, tá, gente? Eu estou falando eu ou nós, sempre na primeira pessoa. Nós também adoecemos de diversas formas, né? Muita coisa pode desarmonizar, tanto efeitos externos, convivências ruins, relacionamentos desastrosos, mas, com certeza, além dos fatores externos aí, nós temos a nossa pior doença será e sempre foi, e é ainda hoje, o orgulho. É assim como uma doença genética, ela já está instalada em nós, né? Uns mais ativo, outros um pouco mais adormecido, tá certo? Mas ela já está instalada em nós. E quando eu estou falando em nós, que nós já temos geneticamente o orgulho em nós, eu estou falando nós, humanidade, eu não estou falando nós de São Bernardo, nós de São Paulo, nós do Brasil. Nós, humanidade, já temos essa enfermidade. Porque em algum tempo lá atrás, na nossa evolução, a gente precisou da ferramenta da postura orgulhosa para a sobrevivência, mas a gente acabou fazendo disso uma pauta muito importante, ela acabou sustentando o ego sustentando o orgulho, eles foram se retroalimentando, isso foi crescendo e a humanidade, apesar de ter evoluído, ainda traz de forma muito, muito presente esse traço do orgulho. Então, esse é a nossa pior doença, a nossa pior chaga. Então, naqueles que a doença do orgulho ela está mais ativa, mais presente, em maior quantidade ou densidade, são aquelas pessoas que acabam tendo expressões muito baseadas no ego, né? Então, é evidente, ela é muito egoísta, ela tem um sentimento de superioridade muito, muito, muito forte, ela é invejosa, ela é arrogante, ela é intolerante, ela é impaciente, toda hora tem surto de raiva. Então, o orgulho, ele traz algumas reações, né, que o bom médico Jesus, ele consegue enxergar em nós. Às vezes, nós não conseguimos enxergar, mas Jesus consegue enxergar em nós esses traços. São as reações secundárias da doença, né, que o doutor Jesus ele consegue formar um diagnóstico.
eu não estou fazendo, gente, não é por causa da pandemia do coronavírus, porque também eu vejo todo mundo em live colocando isso em tema, e eu não estou querendo, de forma nenhuma, parafrasear alguém ou brincar com o tema fazer um paralelo com o tema do coronavírus, não. Quando nós estamos falando doença, hoje, e de médico, nós estamos falando realmente da visão de Jesus em relação ao orgulho. Jesus não vê um orgulho como um defeito de caráter ou uma coisinha branda, leve. Jesus ele nos fala do orgulho como sendo a principal chaga da humanidade. Principal chaga da humanidade. Então, eu não estou fazendo nenhum paralelo, nenhuma brincadeira com a atual situação de saúde nossa, tá? Realmente, nós estamos falando de doença da alma e o orgulho é a principal dela, ok? Bom, agora nós falamos aí de quando uma pessoa tem o orgulho como uma doença muito ativa ainda, e como ela se traduz nas expressões, né, de egoísmo, de intolerância e tudo mais, mas também, graças a Deus, em alguns indivíduos que também possuem já na sua genética a doença do orgulho, já a própria vigilância, o autocuidado, né, a doença ela fica quase que adormecida. A pessoa tem o orgulho no DNA, mas o exercício da vigilância, da reforma íntima e de todo o cuidado que ela tem com ela mesma, com o eu dela, com o amor próprio, ela acaba meio que suprimindo a doença do orgulho para que a doença do orgulho não aumente, não se fortaleça tanto dentro dela. Eu vou dar um exemplo que é bem prático. Nós temos conhecimento de doenças que são bem comparativas à doença do orgulho. Eu vou pegar aí, por exemplo, diabético, o aidético, o hipertenso. Vamos pegar o diabético, por exemplo, como amostra. O diabético, ele desenvolve a diabetes, né? Não é algo que ele contagia, vem de dentro para fora, é um desenvolvimento, faz parte da genética dele. Alguns têm mais propensão a desenvolver ou não a diabetes. E aí o que acontece? Em alguns casos, o cara vive na sofrência. Independentemente do tipo da diabetes, ele vive na sofrência, porque ele não consegue ficar sem o doce, ele não consegue perder peso, ele não consegue fazer exercício físico, ele bobeia com a dosagem do remédio, enfim, ele comete uma série de falhas no autotratamento, no autocontrole, e aí, é claro, a diabetes, ela alastra, não, ela expande, ela vai a picos de níveis de diabetes muito alto, prejudica outras coisas da saúde, enfim, e vai complicando todo o paciente. Por outro lado, da mesma forma, com diabéticos também predispostos geneticamente, que desenvolveram em algum momento da vida a diabetes, ele acaba entendendo que aquela enfermidade é realmente um entrave para ele, é prejudicial, mas ele quer tomar as rédeas daquela situação. Então, o que ele faz? Ele vai ao médico, faz o diagnóstico correto do tipo da diabetes, toma o medicamento de forma correta, faz o regime, a dieta necessária, evita de qualquer forma o açúcar, pratica exercício físico e assim, da mesma forma que o outro que é diabético, que está sofrendo porque não aceita regime, não toma direito o remédio, não faz exercício, ele, que também tem a mesma diabetes, consegue levar uma vida harmoniosa enquanto o outro vai tropeçando. Dois doentes, dois predispostos da mesma enfermidade. O que faz a diferença entre eles? A disciplina. O esforço de cada um em poder se cuidar. Eu quero só dar uma boa noite aí ao pessoal que entrou depois. Tio Alcides, Marli, Nilton Orlando, Nilton, Rogério, pessoal do Instagram lá, Arnaldão, faz tempo que eu não vejo. A Mauri Copini, boa noite, bem-vindos. Puxa, se eu estiver esquecendo alguém aí, me perdoe, mas fico feliz de vê-los todos por aí.
Então, como todas as almas encarnadas no momento têm a doença do orgulho no seu DNA, e eu estou falando todas, sem exceção, porque isso está intrínseco em nós, ser humano, a gente também precisa procurar regularmente o médico das almas doentes do orgulho. É um especialista. Tipo o endocrinologista cuida da diabetes, o cardiologista do hipertenso, nós temos o MADO, vamos chamar de MADO, médico das almas doentes do orgulho, ou pelo orgulho. Por quê? Porque nós temos ela já instalada em nós, mas nós precisamos diminuir, domar, controlar a doença para que ela não nos faça sofrer, né? Então, aproveitando que existe o MADO, que é o médico de almas doentes do orgulho, eu vou dizer também que existe a OMSE, Organização Mundial de Saúde Espiritual. Faz de conta. Então, a Organização Mundial da Saúde Espiritual, ela já advertiu que sem acompanhamento médico, os doentes do orgulho irão viver e perecer com maior sofrimento devido ao descontrole e o agravamento das reações da doença. Isso está publicado lá no nosso íntimo consciente, de que se a gente não organizar melhor essa saúde espiritual e não se socorrer ao médico das almas, a gente vai sofrer mais. Então, meus amigos, tirando as brincadeiras à parte, nós somos doentes sim, todos nós. Ninguém está isento dessa doença. Aliás, se alguém afirma, eu não sou orgulhoso, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa muito humilde. Essa é que já está com um sintoma bem claro que o orgulho está bem ativo, né? A doença está bem ativa. Gigi, beijo! Como é que está aí nos Estados Unidos? Tudo bem? Bem-vinda. A sua mãe está aqui no Facebook, diretamente do interior. Muito legal como o mundo se conecta nessas horas, né? Eu acho super interessante. Bom, então, a expressão de orgulho ela pode ser intensa, maior, menor, mas a verdade é que nós temos. E aí muita gente deve estar se perguntando, e daí? Não tem problema não. Eu quero continuar assim, eu quero ser orgulhoso. Me falaram que o orgulhoso é uma pessoa que gosta muito de si mesmo, que o orgulhoso é uma pessoa cheia de autoestima. Uma coisa que a gente não deve confundir na vida é autoestima com orgulho, porque é uma linha muito fina que define, né? A autoestima é uma valorização pontual sobre você, sobre quem você é, né? Uma valorização positiva. Agora, o orgulho é uma supervalorização da qual você se sente superior às demais pessoas. E muita gente acha, por exemplo, que tudo bem, eu sou orgulhoso, sou presunçoso, eu sou melhor que os outros mesmo, e daí? Eu quero curtir, eu quero viver o que é de melhor. Então eu vou atrás disso. Boa noite, Michele. Tudo bem? Bem-vinda. Mas aí, gente, eu pergunto para você o seguinte: se você acha que você está na razão dentro da questão do orgulho, eu vou te fazer algumas perguntas para você, de repente, tentar um diagnóstico. Você é feliz com pessoas se afastando de você? Porque dependendo da sua postura dentro da característica do orgulho, tem pessoas se afastando de você, você não se relaciona bem com as pessoas. Você é feliz com o vício que você criou e hoje praticamente você se tornou escravo desse vício? É legal isso? Né? Outra pergunta. Você é feliz tratando das doenças que você causou pelas suas escolhas que você fez erradas? Porque a gente causa bastante transtorno físico e emocional para nós por conta das escolhas baseadas no ego. Desculpa aí, gente, deu uma travada. Tá normal aí o vídeo e o áudio? Se alguém puder comentar, pode falar. Você é feliz, pergunto para você, por você ter tido que abandonar sonhos do futuro por conta também dos erros ou dos equívocos que você se envolveu ou que você cometeu? Obrigado pelo feedback. Obrigado. Você é feliz?
tendo que abandonar projetos do futuro por causa de escolhas erradas. Enfim, você é feliz colhendo um monte de mazela, um monte de problema por causa da plantação que o teu ego fez, porque o teu ego queria plantar para colher ontem. O teu ego quer plantar para colher na hora. Então, muitas vezes, quando a gente atende o ego e não o eu divino, a gente acaba sempre fazendo uma escolha que ela às vezes é boa para aquele instante, é boa para aquele momento, mas para o futuro ela é desastrosa, né? Então, meu amigo, eu pergunto para você, se você não está 100% feliz, porque se você se enquadrou em alguma dessas questões aqui, não se engane. Você, eu, todos nós queremos ser felizes. Ser feliz não é um quesito seu, não é uma vontade só sua, é uma vontade de todo mundo. Todo mundo quer ser feliz. E diga-se de passagem, nós somos criados para ser felizes. A gente ainda não é totalmente feliz, porque, infelizmente, as nossas escolhas ainda são muito inocentes, muito infantis, né? Mas nós somos criados para ser felizes. Então, mas é claro que existe o feliz do minuto, o feliz do momento, o feliz da curtida imediata, o feliz do barato imediato, o feliz da hora, o feliz até de alguns dias. Mas não é essa felicidade que a gente quer, não é uma montanha russa de sentimento. Hora feliz, hora depressivo, hora feliz, hora depressivo, e assim por diante. A gente não quer viver nessa montanha russa de sentimentos e emoções. A gente quer mais calmaria, a gente quer mais plenitude. Né? O custo da felicidade do ego, presta atenção nisso, o custo da felicidade que supre o ego, geralmente ele tem um preço muito caro a ser pago no futuro. Ao contrário, né? Ou por outro lado, as escolhas que são as decisões mais difíceis, os sacrifícios mais difíceis que eu faço hoje, esse efetivamente pode garantir saúde e felicidade muito mais duradoura, muito mais longa. Não vou falar em felicidade eterna, que isso é bobagem. Né? O espírito, a alma que acredita ainda em felicidade eterna, ele está no jardim da infância. Ele está achando que está na Terra a turismo, a passeio. Nós estamos aqui para evoluir. Aliás, aqui ou fora daqui, nós estamos sempre para evoluir. Problemas, dificuldades, desafios, sempre virão, o tempo todo. Sempre costumo dizer o seguinte, mar calmo não faz bom marinheiro. Grava essa frase. Isso quer dizer nada mais, nada menos que a gente precisa de alguns desafios para que a gente desenvolva músculo e fique forte. Na academia, você não vai lá levantar pena. Você não levanta travesseiro de espuma. Você faz levantamento de peso. É assim que cresce o teu músculo. Ou seja, põe uma resistência, põe uma dificuldade. O ser humano é igualzinho, fisicamente, mentalmente, psicologicamente, espiritualmente, a todo tempo desafiado. Vai ter momentos felizes, vai ter momentos mais alegres, picos de alegria, de satisfação, de entusiasmo. Claro, óbvio. Momentos de tristeza, momentos de chateação, de irritação. Mas é um equilíbrio que a gente busca. Né? Não a felicidade a qualquer preço. Felicidade a qualquer preço é coisa do ego. O ego quer agora, mas depois o ego te entrega a duplicata. Você se vira para pagar a duplicata. A compra foi dele. Mas quem paga o cartão é você. É igual o cartão de crédito, exatamente. Comparando. O cartão de crédito hoje te traz a satisfação. Quem não usa o cartão de crédito de forma correta, né? Com todo respeito. Mas você usa ele hoje 100% de prazer, maravilha, aquisição e tal, mas fatura vem, não tem jeito. E o dia de pagar a fatura, se foi uma compra fora do orçamento descontrolada, tristeza profunda, né? Bom, gente, nós estamos falando para quem chegou agora aí, está entrando há pouco tempo, hoje nós estamos falando do médico de almas, né? Nada mais, nada menos que Doutor Jesus Cristo, médico de homens e de almas. Então, como o médico de almas, ele sempre, assim como o médico dos homens, né? O médico, ele sempre vai nos acompanhar. Agora, é claro,
eu não gosto de falar sobre religiosidade, sobre fé e sobre esperança em cima de dogma. Eu gosto de sempre falar em cima de coisa racional. Jesus não vai na sua casa fazer uma consulta médica para você para cuidar da sua alma. Não, não vai ser assim. Não vai ser dessa forma. Jesus, médico de almas, ele é uma essência superior, uma sabedoria extrema, um irmão nosso de milenares encarnações adiante de nós. Conhece nós de dentro para fora, de fora para dentro, de comprido, de lado, conhece o planeta, as expiações, conhece tudo, tudo, inclusive a doença que nós carregamos no nosso DNA, que é o orgulho. Ele conhece muito bem isso. Boa noite, pessoal que está chegando ainda, Arthur. Boa noite, Aline. Que bom vê-los aí, viu? Márcia Prado, Débora, Lourdes, muito legal. Boa noite, bem-vindos. Hoje o tema, nós estamos falando sobre Jesus, médico de almas. Nós estamos transmitindo aqui ao vivo para o Facebook do Maria Amélia, que foi o Centro Espírita que me convidou a esse tema. Novamente, obrigado. Obrigado ao Ricardo, a Giane. E estamos transmitindo também pelo Instagram, pelo meu Instagram pessoal, Enzo Zanon 1. Bem-vindo, Pedro. E bem-vindo a todos que estão entrando. Wilson, D'Amico, olha aí, pessoal hoje de fora do país, bastante gente participando. Bem-vindo, D'Amico. Enfim, médico dos médicos, né? O médico de almas, Jesus, ele, na sua suprema inteligência, sabedoria, ele deixou para nós um legado, um livro da saúde, vamos dizer assim, chamado Evangelho. Aliás, diga-se de passagem, o cara deu, eu vou falar num linguajar aqui popular, o cara deu um trampo para fazer esse livro. O cara teve que sair lá da esfera superior que ele estava, reencarnar num planeta de prova e expiação do naipe do nosso, que é muito, muito inferior à condição espiritual de Jesus. Veio aqui, eu posso dizer que ele deu o sangue para fazer essa história, para nos deixar esse modelo, tá certo? E tá tudo aí. Tá tudo catalogado, tudo explicado, tem em livro, tem internet, tem no Google, tem no iPad, tem em PDF, tem do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser, tem a literatura dele, a medicina dele. E ele orienta o que, basicamente, para a gente? Coisas muito simples. Muito simples. Simples, porém, difícil de acatar, né? O que ele orienta? Pílulas diárias. Ele sugere autoamor, caridade, e dentro da caridade a gente pode falar perdão, paciência e todas as outras coisas. Ele nos sugere, assim como o médico lá, endocrinologista, que fala para o diabético, olha, você tem que tomar a insulina diariamente, você tem que fazer exercício diariamente, caminhada. O médico dos médicos, Jesus, também orienta, olha, você tem que fazer exercício que é importante para a sua cura, porque o seu orgulho nessa encarnação não vai ter cura. Eis o problema, o orgulho não vai ter cura. O que Jesus está passando para nós como médico é um tratamento para amenizar esse sentimento, para amenizar essa doença do orgulho e do egoísmo. Então ele receita, olha, faça exercício. Faça exercício. Quais os exercícios importantes para amenizar o orgulho? Exercício da paciência, da tolerância, da compreensão. E muita gente acha, ou ainda espera, que Jesus vai tocar uma varinha na nossa cabeça e fazer uma mágica. Transformar a gente num anjinho, num bonzinho do dia para a noite. Não é o exercício. É nós que temos que exercitar, né? Então, quando a gente pede paciência, o que Jesus faz? Ele nos possibilita oportunidades de exercer a paciência. Uma mãe idosa, confusa, que ainda exige muito da tua paciência.
um irmão mais rebelde, um filho difícil de lidar, um dependente químico na família. E assim vai dando algumas ferramentas para que a gente possa exercer. E é isso que ele está falando, né? Assim como o médico da diabetes fala, faz caminhada. Doutor Jesus, médico de almas, fala, exercita a paciência, exercita a tolerância, toma a pílulazinha do alto amor, não esquece, todo dia. Ó, pílulazinha da caridade, todo dia, não esquece. É o médico. Percebe como é o médico? E aí também, assim como o diabético tem que evitar comer aquele doce, evitar tomar refrigerante, evitar tomar, enfim, o açúcar de forma geral, né? E aí, o que ele fala? Jesus, o que ele fala para a gente? Olha, evita o egoísmo, evita os confrontos, evita a discórdia. Ele passa, assim como o médico, através do evangelho, ele passa tudo que a gente precisa. Alain, boa noite. Olha aí, hoje está internacional, gente. Austrália, Estados Unidos, Alemanha não é mentira. Mas estamos aí com gente de todo canto do mundo. Muito boa noite, Márcia, Valéria, já falei. O Alan que entrou agora. Estou gostando de ver vocês aí. Obrigado pela presença, obrigado por estar prestigiando. E fica conosco aqui que a gente já está quase no final. Então, gente, Jesus é o cara. Jesus é o médico dos médicos, psicólogo dos psicólogos, doutor dos doutores, professor dos professores. Ele é realmente o cara. Eu acho que a maioria de vocês que está aqui comigo agora, que está me ouvindo, lembrando que nós estamos gravando essa live aqui, hoje é quinta-feira, dia 9 de julho, mas ela vai ficar gravada lá no site no Facebook do Centro Espírita Maria Amélia e também no meu Facebook pessoal. Depois vocês podem compartilhar também com seus amigos, se acharem interessante e valioso o tema, podem compartilhar. Então, eu acredito que a maioria de nós já reconhece isso, que Jesus é o cara, que Jesus é o médico dos médicos. Que nós, então voltando a falar, tem gente que entrou agora, nós, alma, então, nós somos a alma, né? Nós, o princípio inteligente, aquele que pensa, aquele que tem livre escolha, que tem livre-arbítrio, aquele que tem desejos. Esse somos nós, a alma. Depois nós temos o corpo material. Então, eu não falo a minha alma, eu posso falar do meu corpo físico, ou do meu perispírito, que é o corpo semimaterial, que o Espiritismo explica. Mas eu sou alma. Aliás, tem uma música muito bacana que fala exatamente isso. Eu sou alma. Então, alma, como alma, né, que nada mais é do que o espírito encarnado, eu preciso desse médico, Jesus, que é o médico de almas. Eu preciso do receituário dele, que é o Evangelho. Aí eu vou fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. Uma pergunta bem, bem racional, bem lógica. Imagine que você está com uma doença grave. Imagina você com uma doença grave, daquelas que assusta só o nome, só o diagnóstico já assusta. Imagina que você está com essa doença, você tem muito recurso financeiro, ok? E falaram para você que tem um médico lá nos Estados Unidos, por exemplo, lá no país onde está o nosso amigo Wilson D'Amico, né? É onde está a minha sobrinha Giovana, que está com nós também. E se você for lá nesse médico nos Estados Unidos, ele tem como diagnosticar e te tratar melhor. Se você tem dinheiro, possibilidade, você vai, não vai? Eu acredito que você vai. Eu iria. Porque todo o recurso que eu puder para salvar minha vida, eu vou salvar. Minha vida material. Porque minha vida espiritual é imortal. Então, imagine você pegando vários milhares de dólares da sua economia, viajando até os Estados Unidos, pagando uma consulta com um médico famosérrimo, para que ele possa te dar uma orientação, um tratamento ou uma cura para a sua doença. Legal. Muito bem. Aí o cara te examina, você faz uma bateria de exames lá, né? Dá uma voltinha nos Estados Unidos para conhecer um pouquinho a região, faz umas comprinhas, mas o teu foco é o médico do cara, o médico dos médicos lá, que vai poder te ajudar. Aí depois, no final de tudo,
o cara te dá uma lista. Ele fala, olha, fulano, você vai tomar tal medicamento, não vai poder consumir isso, isso e isso, e vai ter que fazer isso, isso e isso. Você sai de lá com uma receitinha pronta do que você tem que fazer para a sua melhora. Você gastou dinheiro de passagem, pagou uma consulta a preço de ouro, foi até os Estados Unidos para buscar isso. Aí eu pergunto para você, chegando de volta na sua casa, você teria coragem de pegar tudo que ele escreveu e fazer assim, ó? Rasgar e jogar fora? Você teria coragem de fazer isso? Não seria um pouco irracional você agir dessa forma? Porque você buscou, né? Você teve todo o empenho de buscar, entendeu que ele é o cara mais qualificado para poder te ajudar, mas aí ele te deu a receita e você não fez. Você simplesmente rasgou e jogou fora. Insano, né? Não é insano pensar assim? Aí eu pergunto para vocês, se nós já reconhecemos que nós temos o orgulho, agora fica comigo, presta atenção que eu vou concluir tudo isso de uma vez só. Se nós já entendemos que nós, todos nós, humanidade, temos o orgulho como uma doença inserida no nosso caráter, na nossa alma, alguns com um nível mais elevado, outros com a doença mais adormecida. Ok? Se nós já entendemos que Jesus é o médico de almas e que minha alma está doente, se eu já entendo que Jesus é o cara, é o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, o terapeuta dos terapeutas, e me dirigi a ele, e ele me deixou um receituário, ele me deixou um manual de instrução de como eu lidar com a doença. O que eu faço agora? Eu pego o evangelho e jogo pela janela? É essa a reflexão que eu estou querendo trazer, gente. A gente já sabe o que é, como é, aonde está e como fazer. Não dá mais para retardar. Não dá mais para colocar isso em segundo plano. Né? Ah, reforma íntima. Não, acho que esse ano eu vou focar na academia. Ih, reforma íntima, religião, religiosidade, evangelho. Não, esse ano eu prometi que eu ia terminar o inglês. A toda hora postergando uma tarefa, um objetivo do qual faz parte da nossa necessidade de evolução como alma, como espírito. Simples assim. Simples assim. Você vai errar várias vezes. Você vai se achar, às vezes, incompetente. Você vai se achar fraco. Você vai, assim como o diabético que escorregou e comeu aquele pudim, ou assim como aquele dependente químico que está tentando ficar limpo e foi lá e usou um dia a droga, você vai recair, você vai ter problema, você vai ter dificuldade? Vai. Certeza, certeza. Você vai enfrentar uma dificuldade. Você está querendo fazer mudança, é óbvio, você vai ter dificuldade. Mas essa dificuldade, esse enfrentamento, ela tem a ver com o enriquecimento seu alma. Isso se traduz numa harmonia, numa saúde, numa felicidade muito plena, muito longínqua, da qual vai te dar frutos por muito tempo. Vai te trazer um equilíbrio, uma serenidade, da qual você pode, de repente, se entender como uma pessoa feliz, como uma pessoa plena, completa, como muitos, às vezes, se entendem. Entendeu, pessoal? Então, por que a gente vai jogar a receita do médico fora? Por que eu vou dispensar tudo aquilo que, na verdade, eu busquei com tanto fervor, com tanto carinho, com tanta vontade? Porque eu queria ser curado. Por que eu vou jogar a receita fora? A resposta, ou às vezes ela é irracional, ou às vezes ela tem o cunho da maioria
dos problemas das doenças? A resposta pode ser: eu não me vejo doente, portanto eu não preciso de Jesus. Eu não sou orgulhoso, portanto eu não preciso modificar. Eu não estou doente da alma e, portanto, eu não preciso de médico da alma. Então, infelizmente, né, tem várias pessoas que ainda estão nesse nível de entendimento. Mas, como todos nós fomos criados para a evolução, todos nós vamos chegar lá. Quem já entendeu que Jesus é o médico das almas, já reconheceu que a sua alma tem uma doença chamada orgulho, que é genética, não é culpa sua. Você não foi contagiado agora. Ela já faz parte, você já tinha uma predisposição para o desenvolvimento do orgulho. Então, se você já se entendeu como uma pessoa que precisa de ajuda, que tem uma característica que sofre por algum daquelas coisas que eu elenquei, né? Se tratando de relacionamento, de péssimas escolhas, de colher frutos azedos por conta de algumas escolhas erradas. Então, se você já se vê em alguma daquelas situações, está doente da alma, aceite Jesus como um médico de almas. E pegue o receituário dele, dos medicamentos, dos exercícios que ele receitou, e bota em prática. Quando? 2021? Depois da pandemia? Depois do Natal? 1º de janeiro? Porque geralmente é assim. Eu ponho um dia para começar alguma coisa que é desafiante. Pode ver quem vai começar regime, parar de fumar, parar de beber. Geralmente é dia 2 de fevereiro ou segunda-feira. Geralmente quem vai fazer regime, falar na segunda-feira eu começo. E, diga-se de passagem, acaba na terça ou na quarta, mais tardar. Não precisa marcar dia. É uma necessidade que está intrínseca, é uma dor que pode estar gerando desconforto emocional, dor emocional. Começa agora. Já está com a receita na mão, evangelho está aí na internet, você não precisa nem sair para comprar na livraria. Começa a estudar, começa a se autoconhecer e começa a aplicar tudo que Jesus tem colocado para nós como um expert na medicina da alma que ele é. O evangelho é exatamente isso. Gente, essa segunda fase, que é a fase de reconhecer que o evangelho pode ser realmente a nossa pedra de salvação na nossa reforma íntima, no nosso auto-amor, no desenvolvimento emocional nosso, essa segunda fase às vezes é bem difícil. Mas toda caminhada, todo percurso começa com um primeiro passo. Hoje, você que está aqui comigo, acompanhando essa live, que fala de Jesus, que fala da medicina de Jesus, que fala da doença da alma, eu acho que hoje você deu um passo legal. Amanhã, você pode dar outro passo. Né? Você não precisa de nenhum tutorial, nenhuma live para dar sequência aí no teu estudo, na tua reforma íntima. Está tudo aí. Está tudo à mão para todo mundo. Nunca teve tanto. Nunca. Vocês sabem que até o ano de 1500, antes do advento da tipologia, a Bíblia Sagrada, ela era transcrita, copiada, as cópias eram feitas manuscrito. Vocês imaginam a dificuldade que nós tivemos até o século XV para ter acesso à religião, à profecia, aos profetas, ao Evangelho de Jesus? Hoje está tudo muito fácil, tudo muito acessível. A Márcia está colocando aqui, o Evangelho é o melhor tratamento de todas as doenças psicológicas que existem. Psicológicas, emocionais, comportamentais e assim por diante, Márcia. Você tem razão, né? Jesus é uma maravilha. Só que a gente percebe, principalmente nos dias de hoje, que se tem muito preconceito, muita barreira para falar de Jesus. Eu acho engraçado, tem pais que conseguem sentar com o filho pré-adolescente e já falar sobre sexualidade para entender, para mostrar como funciona, biriri, barará. Mas às vezes para fazer um evangelho no lar, para falar de Jesus, não consegue, a roda trava. É como se tivesse um tabu para falar de Jesus. Vamos lá, né, gente?
Vamos popularizar a mensagem do homem, porque Jesus é o cara. E eu quero agradecer a vocês que estão comigo até agora, que me acompanharam. Eu espero que o conteúdo, que o tema de hoje possa contribuir com alguma coisa para o dia a dia de vocês, principalmente para aqueles que já estão focados em fazer uma reforma, uma modificação. Eu torço e oro para que isso realmente seja conseguido por vocês, porque é muito bom mudar. É difícil mudar, mas é muito bom quando a gente olha para trás e vê a cada dia que a gente deixou um homem velho e está se revestindo de novos valores, novo pensamento, e está se tornando mais flexível, mais fortalecido frente a tudo que vem. Meu muito obrigado a vocês, que Deus abençoe imensamente, não só vocês, como seus familiares, a casa de vocês, promova muita limpeza espiritual no coração, na mente de cada um, e principalmente que nenhum mal nos afete, que possamos estar protegidos, superando esse período tão difícil que nós estamos passando, que logo, logo vai ser passado e vai ser história. E para terminar, a gente vai fazer uma oração em agradecimento a esse momento, e eu espero vê-los numa próxima vez, numa próxima oportunidade. Eu gosto sempre da oração da serenidade, que é uma oração usada por todos os grupos terapêuticos de terapia mútua, como AA, NA, Amor Exigente, narcóticos, enfim. E essa oração, ela diz assim: concedei-nos, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para que possamos distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, só por hoje, na sua paz. Que assim seja. Boa noite, fica com Deus e até a próxima, gente. Muito obrigado. Pessoal do Instagram, muito obrigado pela companhia. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.